Já ouviu aquela voz suave de Deus te dizendo: afaste-se, meu filho, pois eu tenho algo maior para você? Ele está te chamando hoje. Hoje, muitos de nós enfrentamos um dilema silencioso, mas profundo. A dor de perceber que aqueles que mais amamos não compartilham da mesma fé, da mesma visão de vida, da mesma busca por Deus. A pergunta que surge é: por que Deus permite que nos afastemos de familiares tão queridos? A resposta, muitas vezes, está no amor de Deus por nós. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê no amor de Deus e se inscreva para mais mensagens. Fique até o final, tem uma surpresa especial, um amor que nos conduz por caminhos de proteção, mesmo que esses caminhos nos pareçam dolorosos à primeira vista. Quando Deus nos chama a nos afastar de pessoas ou situações que nos afastam dele, Ele não o faz por rejeição, mas para nos proteger e nos guiar para algo maior. Ele sabe o que é melhor para nós e sua vontade é boa, agradável e perfeita. Vamos juntos, neste momento, refletir sobre como Deus, em sua imensa sabedoria, age para nos afastar de quem não deseja nos ver crescer em sua presença. A voz de Deus em meio à confusão familiar. Existem momentos na vida em que somos confrontados com uma dura realidade. Conflitos dentro de nossa própria casa. E como é difícil quando as pessoas com quem compartilhamos os laços mais profundos, aquelas que deveriam ser nosso refúgio, se tornam fontes de dor e divisão. Quando o que mais amamos começa a nos afastar do caminho de Deus, nos perguntamos: por que, Senhor, isso está acontecendo? Por que a minha própria família, a quem tanto amo, parece me afastar de Ti? É um dilema que nos toca profundamente, uma luta interna que nos desafia a entender a vontade de Deus em meio ao caos. Mas a verdade é que, por mais difícil que pareça, Deus nunca está distante. Ele está sempre presente. Mesmo nos momentos mais turbulentos, quando sentimos que o mundo ao nosso redor está desabando, a Bíblia nos ensina que Ele é um Deus de amor e sabedoria infinita que nos guia mesmo quando não compreendemos os caminhos que Ele nos propõe. Em meio às confusões familiares, Deus fala conosco. Ele nos avisa. A sua voz, muitas vezes suave e silenciosa, ecoa em nossos corações, nos alertando que há algo maior para nós do que continuar presos a um ciclo que nos afasta da sua vontade. Deus nos avisa porque Ele nos ama profundamente. Ele sabe que certas relações podem se tornar um fardo em nossa caminhada espiritual. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e clique no like. Não saia. O final vai te impactar. Ele não quer que fiquemos presos a relacionamentos que nos afastam dele. Não porque Ele não ame aqueles que fazem parte da nossa família, mas porque Ele quer nos preservar. Ele nos chama a uma vida que é mais do que viver à sombra de influências negativas. Ele quer nos guiar para a liberdade que só Ele pode proporcionar. E, às vezes, essa liberdade exige que nos afastemos daquelas que são as maiores fontes de nossa dor e confusão, as pessoas que mais amamos. Quando nos deparamos com situações como essas, é essencial que prestemos atenção à voz de Deus. Ele pode falar conosco de diversas maneiras, através do Espírito Santo, que toca nosso coração com uma sensação de desconforto, nos alertando para algo que não está certo, ou através das Escrituras, que nos guiam como uma lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Em 1 Reis 19, versos 11 e 12, vemos o exemplo de Elias, que em meio a uma tempestade sentiu a presença de Deus não na força do vento, nem no tremor da terra, mas no suave sussurro de uma brisa. Às vezes, a voz de Deus não vem com grande estrondo, mas em momentos de silêncio e quietude, quando estamos dispostos a ouvir com o coração aberto.
Quando Deus nos chama para nos afastarmos de influências familiares que não compartilham de nossa fé, Ele não está nos rejeitando nem nos punindo. Ele está, na verdade, nos preservando e nos preparando para viver um novo capítulo em nossa vida. Olhamos para a história de Noé, um homem que, ao receber o chamado de Deus, foi instruído a construir uma arca para a salvação de sua família e de toda a criação. Noé, no entanto, foi um homem que viveu em um tempo de imensa corrupção e perversidade. Sua própria família estava imersa em um mundo que rejeitava a justiça de Deus. Contudo, Deus, em sua graça, o preservou. Deus lhe deu uma nova missão, a de começar de novo, de construir algo novo a partir da destruição que se aproximava. Noé obedeceu, e através de sua obediência, ele e sua família foram salvos. Deus te avisa com amor. Ele te chama para um novo começo, um novo rumo, longe das influências que te corrompem espiritualmente. Assim como Noé, nós também somos chamados a obedecer à voz de Deus, mesmo que essa obediência nos afaste das pessoas que mais amamos. Talvez, como Noé, você tenha que seguir um caminho solitário, sendo um estranho no meio de um mundo que não compartilha da mesma fé. Quer mais vídeos como este? Inscreva-se agora e comente 2 para mostrar seu apoio. Tem algo incrível te esperando no fim. Esse afastamento pode ser doloroso, mas ele é, na verdade, um caminho de preservação e transformação. Deus não quer que você se perca no meio de um mundo caído, mas sim que você seja preservado para cumprir o seu plano divino. Ele te avisa, ele te chama para um novo destino. E isso, muitas vezes, exige que você se afaste das influências que não te conduzem para o seu reino. Mas por que Deus faz isso? Por que Ele nos chama para deixar tudo para trás, até mesmo os laços familiares? A resposta está em seu amor incondicional por nós. Deus sabe que para sermos totalmente seus, para cumprirmos o seu propósito, devemos ser livres de tudo o que nos impede de caminhar em obediência. E às vezes, esse tudo inclui até aqueles que mais amamos. A Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive de nossas famílias. Em Mateus 10, verso 37, Jesus nos diz: "Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim." Esse versículo não significa que devemos desprezar nossa família, mas nos alerta para a importância de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso envolve escolhas difíceis e separações. Quando decidimos seguir a voz de Deus, somos chamados a confiar que Ele está trabalhando em nós e através de nós. Mesmo quando não compreendemos completamente os seus caminhos, Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele nos guiará para a paz, para a restauração e para o propósito eterno. Às vezes, nos afastarmos de determinadas relações é necessário para que possamos experimentar a plenitude da vida que Deus tem para nós. Ele nos chama para uma vida de liberdade em Cristo, uma vida que não depende de aprovação ou aceitação humanas, mas que é completamente fundamentada no seu amor e na sua direção. Deus te avisa. Ele está falando com você agora, tocando o seu coração, dizendo: "Confie em mim. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho um propósito para a sua vida que vai além das limitações das suas relações familiares. Eu te chamei para algo grande, algo eterno. Não tenha medo de seguir minha voz, mesmo que isso signifique se afastar de quem você mais ama." Este é um convite de Deus para a liberdade. Ele não quer que você se perca em relacionamentos que te afastam dele. Ele quer que você experimente o poder da obediência, a bênção da restauração e o propósito divino que Ele preparou para a sua vida. Deus está te chamando para algo maior, algo eterno. Obedeça a sua voz e Ele guiará cada passo seu.
Em meio às dificuldades que encontramos em nossa vida familiar, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos avisa, nos orienta e nos guia. Mas muitas vezes, esses sinais não são claros como gostaríamos. Não são gritos ou visões, mas toques sutis em nossos corações. Há uma sensação crescente de desconforto, um alerta silencioso em nosso espírito que nos diz: você está no lugar errado. Às vezes, ignoramos esses sinais ou até mesmo os rejeitamos porque desejamos que as coisas sejam diferentes. Queremos manter a paz, queremos o conforto das relações familiares. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos mostra que a verdadeira paz vem da obediência a Ele e não do conformismo com o que nos afasta do seu propósito. Esses sinais podem ser sentidos de diversas formas. Pode ser uma inquietação interna, uma sensação de vazio, uma voz suave em nosso coração, dizendo que devemos seguir em frente, que é hora de mudar, de tomar uma direção diferente. Pode ser um afastamento progressivo que nos faz perceber que nossas orações estão se tornando mais difíceis, que nosso coração está mais endurecido ou que nossa fé está sendo desafiada por influências que não refletem a vontade de Deus. Antes de tudo, deixe um like se você busca a voz de Deus e se inscreva. Fique até o final para uma revelação que vai mudar sua visão. Esses sinais não são punições, pelo contrário, são expressões do amor de Deus por nós. Ele nos chama para um lugar de proteção, um lugar onde Ele possa nos guardar, nos transformar e nos preparar para o propósito divino que Ele tem para nossas vidas. Quando Deus nos alerta, não é porque Ele quer nos fazer sofrer, mas porque Ele quer que experimentemos sua bênção em plenitude. Ele nos vê além das circunstâncias imediatas, além da dor do afastamento, e sabe o que é melhor para nós. Vejamos o exemplo de Abraão, um homem que, em sua fé, foi chamado por Deus para algo grandioso. Mas, antes de se tornar o pai de uma nação, ele teve que se afastar do seu passado. Em Gênesis 12, verso 1, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo. Não foi uma jornada de promessas tangíveis, mas de fé. Deus pediu a Abraão que deixasse para trás sua casa, sua cidade, sua cultura, para seguir um caminho que Deus havia preparado. Um caminho que, embora incerto aos olhos humanos, era o melhor para o seu futuro. Deus sabia que Abraão, para cumprir o plano divino em sua vida, precisaria se afastar das influências de sua terra natal. Abraão foi chamado a viver de forma separada para que pudesse ser moldado e preparado para a grande obra de Deus. Esse afastamento não foi um castigo, mas um ato de amor, um ato de proteção. Deus sabia que Abraão precisava estar em um lugar onde pudesse ouvir sua voz com mais clareza, onde pudesse crescer espiritualmente e onde pudesse ser moldado para ser uma bênção, não só para ele mesmo, mas para todas as famílias da terra. Deus, em sua sabedoria, sabe quando é hora de nos afastarmos de certos relacionamentos e ambientes. Às vezes, as relações familiares, embora repletas de amor, podem ser também fontes de distração e desvio espiritual. O que pode parecer um afastamento doloroso pode, na verdade, ser o maior presente de Deus em nossas vidas. Como no caso de Abraão, a separação de influências negativas abre o caminho para um novo início, um caminho de bênçãos, crescimento e propósito. Quando olhamos para Abraão, vemos que ele não foi chamado a sair de sua casa porque Deus o rejeitou, mas porque Deus o amava e queria prepará-lo para algo grandioso. Da mesma forma, Deus pode estar falando ao seu coração, pedindo para você se afastar de algumas influências familiares que, embora bem intencionadas, não estão alinhadas com a sua vontade para a sua vida. Pode ser que você tenha que tomar decisões difíceis, mudar de ambiente,
ajustar suas relações, mas lembre-se de que isso não é um castigo, mas um passo para algo maior que Deus tem para você. Vamos lá? Comente 3 se você está pronto para ouvir Deus hoje e se inscreva. Não perca o final. Tem algo poderoso para você. Por mais doloroso que seja, muitas vezes, afastar-se daquilo que nos é familiar é a chave para a nossa transformação. A proteção divina não significa uma vida sem sofrimento, mas uma vida onde Deus nos guarda e nos guia para o lugar onde podemos crescer em nossa fé e em nossa caminhada com Ele. Quando Deus fala ao seu coração, Ele está te levando para um lugar de bênção e não de sofrimento. O afastamento de certas pessoas ou situações é uma forma de Deus nos preservar para o que Ele tem de melhor em sua vontade. É importante que não ignoremos os sinais que Deus nos envia. O Espírito Santo sussurra em nosso coração, nos guiando para fora de situações que não nos edificam, nos protegendo de influências que nos afastam da verdade de Deus. Quando essas influências familiares nos afastam de Deus, o Senhor, com seu grande amor, nos chama para nos separar delas, para que possamos caminhar em direção ao propósito divino. Isso nos leva a refletir: qual é o sinal de proteção que Deus tem nos dado? Será que temos ouvido sua voz, nos alertando sobre determinadas situações? Talvez você tenha sentido uma inquietação em seu espírito, uma sensação de que algo não está certo, que você precisa mudar ou que é hora de se afastar de certas pessoas que não estão ajudando a fortalecer a sua fé. Isso não significa que Deus não ama essas pessoas, mas significa que Ele está cuidando de você, está protegendo sua alma, está te guiando para algo maior. Em nossa caminhada de fé, precisamos estar atentos a esses sinais, dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela nos chama para algo difícil ou aparentemente doloroso. O afastamento de certas pessoas pode nos parecer uma perda, mas na realidade é um ganho, porque estamos sendo preservados para o melhor que Deus tem para nós. A separação pode ser dolorosa, mas ela abre o caminho para a restauração, para a liberdade e para o cumprimento do propósito divino. Deus te avisa. Ele fala ao seu coração. Ele te guia com seu amor e sua sabedoria. Não tenha medo de seguir sua direção, pois Ele está te conduzindo para uma vida plena em Cristo. Deus, em sua sabedoria infinita, muitas vezes nos chama para seguir um caminho que exige mais do que simples fé. Ele nos chama para uma obediência profunda, aquela que não apenas diz sim a Ele, mas que também nos leva a fazer escolhas difíceis, até mesmo dolorosas. Muitas vezes, somos chamados a abrir mão de algo importante para que possamos receber aquilo que é essencial para a nossa jornada com Cristo. Isso pode significar abrir mão de relações que, por mais significativas que sejam, não nos ajudam a caminhar mais perto dele. A obediência a Deus, embora desafiadora, é o único caminho que nos leva à verdadeira liberdade. Quando olhamos para o exemplo de Abraão, vemos um homem que, em sua obediência a Deus, tomou a decisão de sair de sua terra natal, de sua casa e de sua família. Abraão não sabia o que o futuro lhe reservava, mas por fé seguiu a voz de Deus, que o chamou para um novo caminho. Essa obediência não foi apenas um ato de confiança, mas também um movimento de libertação. A decisão de Abraão de deixar tudo para trás foi um passo necessário para que ele pudesse se tornar o pai de muitas nações, como Deus havia prometido. Quando ele obedeceu, Deus não apenas o guiou, mas também o capacitou para a grande missão que ele tinha para ele. A obediência a Deus, muitas vezes, exige que tomemos decisões difíceis. Quando Ele nos chama, pode ser que Ele nos peça para nos afastarmos de influências familiares que não estão alinhadas com a sua vontade. Em Lucas 14, verso 26,
Jesus nos diz algo poderoso e desafiador. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essas palavras podem soar duras aos nossos ouvidos, mas Jesus não está nos chamando para odiar nossas famílias, mas para colocar nossa relação com Ele acima de todas as outras. Ele nos ensina que, para segui-lo de maneira plena, devemos estar dispostos a priorizar nossa caminhada com Ele, mesmo que isso envolva distanciamento de relacionamentos que nos desviam de seu propósito. A obediência não é sobre abandonar o amor familiar, mas sobre fazer a escolha de seguir a Cristo acima de tudo e de todos. O chamado para obedecer a Deus, para segui-lo, muitas vezes implica uma escolha de vida que vai contra a correnteza do mundo e até contra o que nossa própria família espera de nós. Como Jesus nos ensinou, seguir a Cristo não significa menosprezar os outros, mas colocá-lo em primeiro lugar, reconhecendo que nossa relação com Ele deve ser a base de todas as nossas relações. Ele é a nossa fonte de vida, e quando colocamos Ele acima de tudo, é quando experimentamos a verdadeira liberdade, a liberdade de viver de acordo com seu plano para nós. A história de Moisés é um excelente exemplo disso. Moisés, criado na casa de Faraó, em um ambiente de grande luxo e poder, teve que tomar a decisão de obedecer a Deus e se afastar de tudo o que ele conhecia. Quando Deus chamou Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Moisés teve que abrir mão de sua posição de privilégio e se afastar da corte real que o havia adotado como filho. Embora fosse filho de Faraó, Moisés escolheu ser obediente ao chamado de Deus, abandonando as riquezas e a posição que o mundo lhe oferecia. Ele não apenas se afastou de um sistema de poder, mas também se separou de um modo de vida que o impedia de cumprir sua verdadeira missão. Moisés nos ensina que a obediência a Deus não é uma simples mudança de circunstâncias, mas uma transformação profunda que nos leva a deixar para trás tudo o que nos impede de viver segundo a vontade dele. Ele obedeceu a Deus, mesmo quando isso significou ser rejeitado pelos egípcios e também pelos israelitas. Sua obediência foi o que permitiu que ele fosse o líder do povo de Israel e o instrumento através do qual Deus realizou milagres poderosos. A decisão de Moisés de seguir a voz de Deus o libertou do sistema que o mantinha cativo e o posicionou como um homem usado por Deus para libertar outros. Quando decidimos obedecer a Deus, Ele nos capacita para cumprir sua vontade, mesmo quando a obediência nos leva a afastamentos e separações difíceis. A obediência nos dá a força que precisamos para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece solitário e desafiador. Deus não nos chama a ser solitários, mas a segui-lo, de maneira que, ao fazermos suas escolhas, Ele nos coloca em um lugar onde podemos ser usados para a sua glória. A obediência que nos afasta de relacionamentos prejudiciais é a mesma obediência que nos aproxima do propósito divino, da missão que Ele tem para cada um de nós. Muitas vezes, essa obediência exige um compromisso diário, um sacrifício contínuo de seguir a Cristo, mesmo quando o preço parece alto. Jesus, ao convocar seus discípulos, não os chamou para uma vida de conforto e fama, mas para uma vida de compromisso, de renúncia e de serviço. Ele sabia que, para segui-lo, os discípulos precisavam deixar para trás os seus próprios desejos, as suas ambições e, muitas vezes, os próprios laços familiares. Mas ele também sabia que, ao fazer isso, eles encontrariam a verdadeira liberdade, a liberdade que vem ao se submeter completamente à vontade de Deus. Assim como Moisés e Abraão, somos chamados a tomar decisões que nos levem a obedecer a Deus, mesmo quando isso nos custa algo precioso. E essa obediência não é algo que fazemos sozinhos. Deus
nos dá a força, a coragem e a direção para obedecer. Quando decidimos seguir a sua voz, Ele nos equipa para o caminho e, a cada passo, encontramos a liberdade de viver plenamente em seu propósito. Deus não nos pede para fazer isso sozinhos. Ele nos chama a confiar nele, a seguir sua voz e a obedecer, porque em sua sabedoria, Ele sabe o que é melhor para nós. A obediência é o caminho que nos leva à liberdade, ao propósito e à vida abundante que Ele prometeu a todos os que o seguem. A jornada de fé nunca é fácil. Às vezes, seguimos em um caminho de obediência, ansiosos para crescer e frutificar para o reino de Deus, mas, em algum ponto, somos chamados a algo que não esperávamos: o afastamento. Esse afastamento não é um castigo, mas sim uma ação divina de proteção e renovação. Deus sabe que para crescermos espiritualmente, precisamos ser podados, assim como uma árvore que precisa ser cortada para que seus ramos frutifiquem ainda mais. A poda não é um processo agradável. Ela envolve dor, separação e, muitas vezes, o afastamento de pessoas e situações que nos são queridas. No entanto, é uma etapa crucial no processo de nossa santificação, nos preparando para dar frutos mais abundantes. Em João 15, verso 2, Jesus fala de uma verdade profunda: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Este versículo revela uma lição vital sobre a vida cristã. O crescimento espiritual exige poda. Aquele que não dá fruto é cortado, enquanto o que dá fruto é limpo, ou seja, é purificado e preparado para frutificar ainda mais. A poda é uma operação dolorosa, mas é necessária. Ela pode significar cortar laços com pessoas ou situações que, embora queridas, não estão alinhadas com o plano de Deus para a nossa vida. Pode ser a separação de influências familiares, amizades ou até comportamentos que, ao invés de nos aproximarem de Deus, nos afastam dele. Deus não nos afasta de relacionamentos ou situações por capricho. Ele sabe que, em muitas ocasiões, precisamos deixar o que é terreno para alcançar o que é celestial. Quando olhamos para a vida de Abraão, vemos um exemplo claro disso. Deus pediu a ele para deixar sua terra, sua família e seu modo de vida, tudo o que lhe era familiar, para que pudesse ser moldado para uma missão maior. Abraão não foi chamado a deixar essas coisas porque Deus o rejeitava, mas porque Deus o amava e sabia que, sem esse afastamento, ele não seria capaz de cumprir o grande propósito que Deus tinha para ele. O processo de poda, muitas vezes, envolve a remoção de coisas boas que não são necessariamente ruins, mas que nos impedem de alcançar algo melhor. Quando Deus pede que nos afastemos de algo ou alguém, Ele está nos preparando para um novo nível de frutificação, um novo nível de bênçãos espirituais que não poderíamos alcançar se permanecêssemos onde estamos. A poda é uma expressão do amor de Deus, porque Ele deseja que frutifiquemos em Sua vontade e, para isso, precisamos ser purificados. Como em 1 Coríntios 3, verso 13, onde Paulo fala sobre o trabalho de cada um sendo provado pelo fogo, a poda também é um processo de purificação. É importante compreender que a poda não é apenas a remoção de influências externas, mas também o processo interno de transformação. Deus nos chama a ser mais semelhantes a Cristo, e essa transformação envolve mudanças internas profundas que muitas vezes começam com o afastamento das coisas e pessoas que não refletem o caráter de Cristo. Quando nos afastamos de algo que nos desvia, estamos, na verdade, sendo purificados para viver de forma mais plena para Deus. Isso não significa que devemos abandonar tudo o que é bom, mas, em muitos casos, precisamos abrir mão de algo bom para receber o melhor que Deus tem para nós. Esse processo de afastamento
Não é fácil. Ele traz dor, desconforto e uma sensação de perda. Quando Deus nos pede para nos afastar de algo ou alguém, o custo pode parecer grande demais e nos sentimos perdidos, como se estivéssemos sendo privados de algo essencial. Mas a verdade é que em cada ato de obediência, Deus nos leva a um lugar de maior abundância espiritual. Ele não nos chama a perder algo sem nos dar algo melhor. Em Romanos 8, verso 28, Paulo nos assegura de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O afastamento pode ser doloroso, mas no final é para o nosso bem. Ele está nos preparando para frutificar de maneiras que jamais imaginamos. Quando olhamos para a vida de José, vemos mais um exemplo de como a poda pode ser dolorosa, mas necessária. José foi afastado de sua família, vendido como escravo e levado para o Egito, onde passou por uma série de provações. No entanto, ao olhar para trás, ele pôde ver como Deus usou cada momento de sua dor para prepará-lo para ser uma bênção para sua família e para uma nação inteira. José, que foi rejeitado e afastado de tudo o que conhecia, se tornou o instrumento de salvação de sua família. Às vezes, o afastamento de Deus é a preparação para o grande propósito que Ele tem para nós. Deus, em sua sabedoria, sabe que precisamos de poda para crescer e frutificar. Ele sabe que, para que possamos ser mais semelhantes a Cristo, precisamos ser purificados. Ele nos afasta das coisas que nos prendem ao mundo, das coisas que nos impedem de crescer em nossa fé. E, embora a poda possa ser dolorosa, é através dela que nos tornamos mais fortes, mais maduros e mais capazes de cumprir a missão que Deus tem para nossas vidas. A nossa resposta a esse processo de poda é essencial. Podemos resistir à dor da separação e tentar manter o que Deus já nos pediu para deixar. Ou podemos confiar no seu plano e permitir que Ele nos prepare para um futuro cheio de frutos espirituais. Quando aceitamos a poda como uma parte do processo de crescimento, Deus nos usa de maneira extraordinária. O afastamento, por mais difícil que seja, é uma ferramenta nas mãos de Deus para nos levar a um lugar de maior intimidade com Ele e de maior eficácia no seu reino. Por fim, lembre-se de que Deus não nos poda por vingança, mas por amor. Ele sabe que, para que possamos ser mais parecidos com Cristo e viver em sua plenitude, devemos passar por esse processo de purificação. Não tenha medo da poda, pois ela é a chave para o seu crescimento e para a frutificação abundante que Deus tem preparado para você. Quando Deus nos chama para viver segundo sua vontade, Ele está nos convidando para uma liberdade que vai além do que podemos entender em nossa humanidade limitada. Essa liberdade não se resume apenas ao afastamento de situações externas, mas também ao rompimento das correntes que nos prendem internamente, as correntes do medo, do orgulho, do passado e das expectativas dos outros. O que muitas vezes nos impede de seguir a Deus com todo o nosso coração não são apenas as dificuldades externas, mas as influências internas que nos cativam, que nos dizem como devemos viver, como devemos pensar e até como devemos nos relacionar com os outros. Quando seguimos essas expectativas humanas, nos tornamos escravos de um sistema que nos afasta da liberdade plena que Deus deseja para nós. Muitas vezes, as pressões familiares, as tradições e as expectativas externas nos impedem de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Por mais amorosos que sejam nossos familiares e amigos, se não compartilham da mesma fé e dos mesmos valores espirituais, podem, sem querer, nos prender a um modo de vida que não reflete a verdade de Deus. Somos, muitas vezes, mais influenciados por essas pressões do que pela nossa própria fé.
E isso cria um conflito interno que nos impede de avançar. Deus, no entanto, em sua imensa graça, nos chama para uma liberdade que não depende do que os outros esperam de nós. Ele nos chama para uma liberdade em Cristo, uma liberdade que nos permite viver de acordo com a sua palavra e não de acordo com as expectativas humanas. Em Gálatas 5, verso 1, Paulo nos exorta: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essa liberdade é a verdadeira libertação espiritual, a que nos tira das amarras do pecado, do medo e da conformidade com o mundo. Quando Cristo nos chama, Ele nos liberta para viver uma vida nova, livre de correntes, livre de medos, livre do pecado. Essa liberdade não é apenas uma liberdade exterior, mas uma liberdade interna que começa em nosso coração. Ela nos liberta das correntes da ansiedade, da culpa, do medo do julgamento e da conformidade com o que o mundo exige de nós. Essa libertação começa no momento em que escolhemos seguir a voz de Deus, quando escolhemos viver para Ele e não para os outros. Porém, essa liberdade não vem sem um preço. Para experimentarmos a libertação que Deus deseja para nós, precisamos romper com tudo o que nos prende. Precisamos nos afastar das influências que não nos edificam espiritualmente, e muitas vezes isso envolve o afastamento de relacionamentos familiares ou amizades que, sem querer, nos afastam do caminho de Deus. Jesus, em sua sabedoria, nos ensinou que, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, verso 21. Muitas vezes, nosso tesouro está nas expectativas e nas opiniões dos outros, e ao vivermos para agradar aos outros, nos afastamos da verdadeira liberdade que vem de agradar a Deus. A libertação espiritual é uma jornada de autossuficiência e entrega. Deus nos chama para uma vida de liberdade verdadeira, uma vida que não depende mais do que as outras pessoas pensam ou do que esperamos de nós mesmos. Essa libertação é a que nos leva a uma verdadeira relação com Deus, onde Ele é o único Senhor de nossas vidas. Somos chamados a viver a plenitude da vida que Ele nos oferece. Mas para isso, precisamos romper com as correntes internas que nos aprisionam. À medida que nos afastamos do que nos puxa para baixo e nos aproxima de Deus, experimentamos uma paz que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. O livro de Hebreus nos lembra que, para alcançar a liberdade, precisamos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, verso 1. Esse peso do pecado não é apenas as ações erradas que cometemos, mas também as expectativas dos outros, os medos que carregamos, as inseguranças que nos fazem duvidar de quem somos em Cristo. Deus nos chama para deixarmos tudo isso para trás e seguir em frente, livres para viver a vida que Ele preparou para nós. Deus nos chama a um relacionamento de liberdade com Ele, um relacionamento onde Ele é o centro, onde vivemos pela Sua palavra e pela Sua direção. Mas para isso, precisamos deixar de lado todas as influências que nos afastam de Sua verdade. Isso pode ser um processo difícil, pois muitas vezes essas influências estão profundamente enraizadas em nossa vida. No entanto, a boa notícia é que Deus nos dá a força para romper com tudo isso. A liberdade em Cristo não é algo que conquistamos sozinhos, mas algo que Ele nos concede através do poder do Seu Espírito Santo que habita em nós. Essa libertação espiritual é uma jornada contínua. À medida que seguimos a Deus, Ele nos vai mostrando mais e mais áreas em nossas vidas que precisam ser libertas, mais e mais influências que precisamos afastar. Cada passo em obediência a Ele nos aproxima mais de Sua presença
e nos faz mais semelhantes a Cristo. E quanto mais perto de Deus estamos, mais livres somos. A verdadeira liberdade é viver em sua vontade, viver de acordo com o seu propósito para nós. E embora o preço da obediência seja alto, a recompensa é uma vida plena, abundante, marcada pela paz, pela alegria e pela certeza de que estamos exatamente onde Deus nos quer. Não tenha medo de romper com aquilo que te aprisiona, com aquilo que te afasta de Deus. A verdadeira liberdade vem quando escolhemos viver para Ele, quando escolhemos seguir sua voz e não as expectativas dos outros. Ao fazer isso, estamos permitindo que Deus nos liberte de todas as correntes que nos seguram e Ele nos guia para a plenitude da vida que Ele tem para nós. Em Cristo, somos verdadeiramente livres e essa liberdade nos dá a coragem e a confiança para viver de acordo com a sua vontade, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. À medida que Deus nos chama para nos afastarmos de relações que não nos edificam, é natural sentirmos dor e ressentimento. Afinal, muitas vezes, as pessoas que nos ferem são aquelas com quem temos os laços mais profundos, aquelas que mais amamos. E quando somos chamados a nos separar delas, sentimos a carga da perda e da rejeição. No entanto, em meio a esse afastamento, Deus nos oferece algo ainda mais poderoso: o perdão. O perdão não é apenas uma exigência de Deus, mas uma chave para nossa cura e libertação. Ele nos chama a perdoar, para que possamos ser verdadeiramente livres, livres das amarras do passado, das mágoas e do rancor que nos aprisionam e nos impedem de crescer. Muitas vezes, é difícil perdoar, principalmente quando fomos profundamente feridos por aqueles que mais amamos. Mas, se olharmos para a cruz de Cristo, vemos que o perdão é o coração do Evangelho. Jesus, mesmo sendo injustiçado e maltratado, perdoou aqueles que o crucificaram. Ele não guardou o ressentimento, não se vingou. Pelo contrário, ele pediu ao Pai: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. O perdão de Cristo foi o que nos abriu o caminho para a reconciliação com Deus. E é exatamente esse perdão que Ele deseja que nós ofereçamos, não só aos outros, mas também a nós mesmos. Em Mateus 18, versos 21 e 22, Jesus nos ensina algo profundamente poderoso sobre o perdão. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, se 7 vezes seria suficiente, Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O número 70 vezes 7 é um símbolo de perdão ilimitado. Jesus nos ensina que o perdão não tem limites, não tem fim. E mais importante, ele nos ensina que o perdão não é um ato de fraqueza, mas de grande coragem. Perdoar é um ato de força, de renúncia e de entrega. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que a pessoa fez está certo, mas estamos escolhendo deixar o peso da ofensa nas mãos de Deus para que Ele nos cure e nos liberte. Muitas vezes, temos a tendência de carregar os erros dos outros conosco. Guardamos as mágoas, as feridas e, com o tempo, essas coisas começam a corroer nossa alma. O rancor e o ressentimento se transformam em amarras espirituais que nos prendem ao passado e nos impedem de avançar no plano de Deus para nossas vidas. Deus, no entanto, nos chama a uma vida de liberdade, uma vida onde a paz dele reina em nosso coração. E essa paz só pode ser alcançada quando escolhemos perdoar, quando escolhemos soltar as correntes da amargura e do ódio que nos prendem. O perdão, embora difícil, é o que nos permite caminhar para a frente. É o que nos permite seguir a jornada que Deus tem para nós. Deus não nos chama ao afastamento de pessoas que nos ferem para nos punir, mas para nos libertar.
Ele nos separa de influências prejudiciais para que possamos ser restaurados, para que possamos crescer na fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. O afastamento que Deus permite em nossas vidas é, na verdade, uma oportunidade de cura e de renovação. Quando perdoamos, abrimos espaço para que a cura de Deus entre em nossos corações e nos transforme por completo. Em Efésios 4, versos 31 e 32, Paulo nos exorta: livrem-se de toda amargura, ira e raiva, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão é o antídoto para a amargura e o rancor. Ele não apenas restaura o relacionamento com os outros, mas também nos restaura a nós mesmos. Quando perdoamos, liberamos nosso coração da prisão da mágoa e damos a Deus a oportunidade de transformar nossa dor em bênção. O perdão é a chave para a nossa libertação espiritual. Deus nos chama a perdoar, não porque os outros mereçam, mas porque, ao perdoar, nós recebemos a cura que só Ele pode nos dar. O perdão é um processo contínuo. Não é algo que fazemos uma única vez e pronto, mas é uma escolha diária. A cada vez que somos ofendidos, temos a oportunidade de escolher perdoar, de liberar nosso coração e deixar que Deus faça a obra de cura e restauração. Jesus nos ensina que quando perdoamos, encontramos paz. Quando liberamos os outros das ofensas que cometem contra nós, liberamos também o nosso próprio coração. O perdão nos permite experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade de não sermos escravos do passado, de não vivermos em função das ofensas que recebemos. Em Colossenses 3, verso 13, somos exortados: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. O perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Quando decidimos perdoar, escolhemos viver na liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Perdoar é um ato de fé, uma confiança em Deus, de que Ele cuidará de tudo. Quando perdoamos, entregamos a Deus a justiça, permitindo que Ele atue de acordo com sua vontade. O perdão é também um reflexo do amor de Deus. Quando perdoamos, mostramos ao mundo que o amor de Cristo é maior do que qualquer ofensa. O perdão nos torna mais parecidos com Jesus, e é através dele que o mundo verá a verdadeira paz que Cristo oferece. O perdão é um testemunho poderoso do poder redentor de Deus em nossas vidas, e é através dele que experimentamos a verdadeira cura e libertação. Portanto, não permita que o rancor ou a amargura se instalem em seu coração. Deus não quer que você viva preso às correntes do passado. Ele te chama para a liberdade, para a cura. E isso só será possível quando você escolher perdoar. O perdão não é um fardo, mas uma bênção, um caminho para a restauração. Ao perdoar, você se liberta das amarras que o prendem e pode avançar no propósito que Deus tem para você. Se Deus pode perdoar, nós também podemos. E ao fazer isso, encontramos a verdadeira paz e liberdade que Ele prometeu. Cat By. Às vezes, quando enfrentamos o afastamento de pessoas queridas ou nos vemos diante de separações dolorosas, podemos nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? A dor do afastamento, muitas vezes, nos faz questionar se Deus ainda está conosco, se Ele ainda se importa, ou se o nosso futuro está realmente seguro em Suas mãos. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que, quando Ele nos afasta de certos relacionamentos e situações, não está nos abandonando. Pelo contrário, Ele está nos conduzindo para algo maior, algo mais profundo e mais grandioso. Deus nunca age sem um propósito. E quando Ele nos leva a um lugar de separação, Ele o faz para nos preparar para algo melhor.
algo que só Ele pode ver em nossa vida. Em Jeremias 29, verso 11, Deus nos faz uma promessa de esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. O afastamento que muitas vezes experimentamos não é o fim da história. Ao contrário, é uma parte do processo que Deus usa para nos levar a um futuro cheio de paz e prosperidade. Deus não quer que permaneçamos em lugares onde Sua vontade não pode ser cumprida. Ele nos chama para um caminho de crescimento e amadurecimento. E para isso, muitas vezes, precisamos ser separados das influências que nos mantêm estagnados. Essa separação não é um castigo, mas uma expressão de amor e de cuidado divino. Deus é o único que conhece o futuro e sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando Ele nos afasta de pessoas ou situações, Ele está, na verdade, nos guardando de algo que não é bom para o nosso propósito eterno. A dor do afastamento, muitas vezes, nos faz duvidar, mas na realidade é uma oportunidade para crescermos em fé e confiança. Quando o nosso futuro está nas mãos de Deus, podemos ter a certeza de que Ele está conduzindo cada passo, cada decisão, para o bem maior que Ele tem para nós. Quando olhamos para a vida de José, vemos claramente como Deus transforma as separações e as perdas em bênçãos. José foi separado de sua família, vendido como escravo e levado para o Egito, onde passou por anos de dificuldades e humilhações. Mas, em meio a todas essas adversidades, Deus estava moldando José para uma grande obra. O que parecia ser uma perda, uma separação dolorosa, se tornou uma oportunidade para ele ser usado de maneira poderosa por Deus. Ao final de sua jornada, José pôde olhar para trás e ver como Deus usou cada momento de sua dor para prepará-lo, para salvar muitas vidas, inclusive as de seus próprios irmãos que o haviam rejeitado. Em Gênesis 50, verso 20, José diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê agora, a saber, manter viva uma grande nação. Deus tem o poder de transformar nossas perdas em grandes bênçãos. Às vezes, as separações e afastamentos nos fazem sentir que o futuro está perdido. Mas a verdade é que quando Deus está no controle, Ele tem o poder de restaurar e redirecionar nossa vida de maneira que não podemos compreender de imediato. Ele promete que os seus planos para nós são de prosperidade e não de mal. Mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, Ele está trabalhando para o nosso bem. Quando enfrentamos a dor do afastamento, devemos lembrar que Deus está ao nosso lado, guiando-nos, não nos abandonando. Ele está preparando um futuro melhor para nós, um futuro de paz, de restauração e de propósito. Em cada momento de separação, lembre-se de que Deus não nos chama ao sofrimento, mas à liberdade. Ele não deseja que vivamos prisioneiros do passado, mas quer que vivamos a plenitude da vida que Ele tem para nós. À medida que confiamos em Deus e seguimos sua direção, Ele começa a transformar nossas perdas em oportunidades para crescimento espiritual e para o cumprimento do seu plano em nossas vidas. À medida que nos afastamos daquilo que não nos edifica, Deus nos aproxima mais de sua presença e de sua vontade para nossas vidas. Quando Deus nos afasta de algo ou alguém, Ele não está nos deixando para trás, mas está nos levando a algo melhor. Ele é fiel e nunca nos abandona. Mesmo quando o afastamento é doloroso, é uma chance de renovação e de restauração. Quando confiamos no Senhor, mesmo nas situações mais difíceis, Ele nos fortalece e nos dá a capacidade de seguir em frente. Ele nos chama para um propósito eterno, um propósito que vai muito além do que podemos ver agora. O afastamento que Deus permite
não é um fim, mas um novo começo. Ele está nos preparando para um futuro de bênçãos e paz. Um futuro onde podemos cumprir sua vontade e ser usados para sua glória. Deus não nos chama para um caminho de dor sem um propósito maior. Ele usa cada separação, cada afastamento para nos transformar e nos moldar para o seu propósito. O futuro que Ele tem para nós é bom, é cheio de paz e esperança. Quando nos afastamos das coisas e pessoas que não nos ajudam a crescer em Cristo, estamos, na verdade, sendo levados a uma vida mais plena e mais alinhada com a vontade de Deus. O afastamento é o processo de purificação que Deus usa para nos preparar para um futuro mais rico e mais abençoado. A promessa de Deus é clara. Ele nos chama para um futuro cheio de esperança, um futuro onde podemos viver de acordo com o seu plano perfeito. Quando escolhemos confiar em Deus e seguir sua direção, Ele nos leva a lugares que não imaginávamos, a um futuro de prosperidade espiritual, de paz e de alegria. Deus não nos afasta para nos punir, mas para nos restaurar. Ele nos afasta de tudo o que não nos edifica para nos levar à plenitude da vida em Cristo. Portanto, em meio à dor do afastamento, lembre-se de que Deus está ao seu lado, guiando cada passo seu, preparando você para viver segundo sua vontade. Ele está fazendo em sua vida o que você talvez não consiga ver agora, mas que um dia será claro. Quando você confiar nele e seguir sua direção, ele transformará suas perdas em bênçãos e seu propósito será cumprido em sua vida. Deus é fiel e Ele nunca te abandonará. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, dando força e direção em cada passo e que mesmo nas dificuldades experimentem sua paz, restauração e liberdade em Cristo. Amém. Quando assistir ao vídeo, assim Deus te avisa e te afasta daqueles familiares que não te amam, fui profundamente tocado pela mensagem poderosa e transformadora que ressoa com a realidade de tantos de nós. No Brasil, onde os laços familiares são o coração da nossa cultura, a ideia de nos afastarmos de pessoas que amamos, mas que nos afastam de Deus, pode parecer um peso insuportável. No entanto, essa mensagem me fez refletir sobre como o amor de Deus é maior do que qualquer laço humano e como Ele, em sua sabedoria infinita, muitas vezes nos guia por caminhos que, embora dolorosos, são necessários para nossa proteção e crescimento espiritual. A dor de nos separarmos de familiares que não compartilham nossa fé ou visão de vida é real. Mas o vídeo me ensinou que esse afastamento não é um castigo, mas um ato de amor divino, um convite para vivermos plenamente o propósito que Deus tem para nós. A mensagem me levou a repensar momentos da minha própria vida em que senti o chamado de Deus para me afastar de relações que, embora importantes, estavam me puxando para longe da minha fé. Como brasileiros, somos criados para valorizar a família acima de tudo, muitas vezes colocando-a até mesmo acima de nossa própria paz espiritual. Mas o vídeo, com suas referências bíblicas, como Mateus 10, verso 37, onde Jesus diz: "Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim", me fez entender que amar a Deus em primeiro lugar não significa desprezar a família, mas priorizar a vontade dele, que sempre busca o nosso bem. Essa verdade me tocou profundamente, porque muitas vezes confundimos lealdade familiar com conformismo, mantendo-nos presos a ciclos de dor e conflito por medo de romper laços. A história de Abraão, mencionada no vídeo, foi um dos pontos que mais mexeu comigo. Em Gênesis 12, verso 1, Deus pede que ele deixe sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para seguir um caminho desconhecido. Abraão obedeceu, mesmo sem saber para onde ia, confiando plenamente em Deus. Essa obediência radical
me inspirou a refletir sobre minha própria disposição de ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela me chama para decisões difíceis. No Brasil, onde a comunidade e a família são tão centrais, tomar a decisão de se afastar de alguém querido pode parecer uma traição. Mas o vídeo me mostrou que, às vezes, esse afastamento é um passo de fé, uma entrega total a Deus, que nos guia para um lugar de paz e propósito. Outro ponto marcante foi a ênfase no perdão como chave para a libertação. Em Mateus 18, versos 21 e 22, Jesus ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, um número que simboliza um perdão sem limites. Como brasileiros, muitas vezes carregamos mágoas no coração, especialmente quando somos feridos por aqueles que mais amamos. O vídeo me lembrou que guardar ressentimentos é como carregar um fardo que nos impede de avançar. Perdoar não é fácil, mas é um ato de coragem que nos liberta das amarras do passado e nos permite experimentar a cura que só Deus pode oferecer. Essa lição me fez repensar situações em que eu relutei em perdoar, percebendo que, ao soltar a mágoa, abro espaço para a paz de Cristo reinar em meu coração. A mensagem sobre a poda, baseada em João 15, verso 2, também ressoou profundamente. Jesus diz que todo ramo que dá fruto é limpo para que produza ainda mais. A poda é dolorosa, mas necessária. No contexto brasileiro, onde muitas vezes evitamos conflitos para manter a harmonia, a ideia de cortar relações ou situações que não nos edificam pode parecer radical. Mas o vídeo me ensinou que essa poda é um processo de amor, no qual Deus nos purifica para que possamos frutificar em sua vontade. Isso me levou a refletir sobre áreas da minha vida que precisam ser podadas, talvez hábitos, amizades ou até mesmo dinâmicas familiares que, embora confortáveis, me afastam do propósito divino. Aplicando essas lições à minha vida, percebi que ouvir a voz de Deus exige um coração aberto e uma disposição para obedecer, mesmo quando o caminho é incerto. No dia a dia, isso significa orar com mais frequência, buscando a orientação do Espírito Santo para identificar quais relações ou situações estão me desviando da minha fé. Como brasileiro, sei que a família é sagrada, mas também aprendi que minha verdadeira identidade está em Cristo. Isso me dá coragem para tomar decisões difíceis, como estabelecer limites saudáveis com familiares que, mesmo sem intenção, me afastam de Deus. Além disso, o chamado ao perdão me inspirou a liberar mágoas do passado, não apenas para restaurar relacionamentos, mas para encontrar paz interior e crescer espiritualmente. Outra lição prática que tirei é a importância de confiar nos planos de Deus, como prometido em Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. No contexto da cultura brasileira, onde muitas vezes buscamos segurança em laços familiares, confiar em Deus significa entregar a Ele até mesmo as relações mais queridas, sabendo que Ele nos conduzirá a um futuro de paz. Isso me motivou a buscar mais intimidade com Deus através da leitura da Bíblia e da oração, para que eu possa ouvir sua voz com clareza e seguir sua direção sem medo. Por fim, a mensagem me ensinou que a verdadeira liberdade está em viver para Deus, não para as expectativas dos outros. No Brasil, onde a pressão social e familiar pode ser intensa, escolher a obediência a Deus, acima de tudo, é um ato de fé que nos liberta das correntes do conformismo. Aplico isso na minha vida ao buscar viver autenticamente minha fé, mesmo que isso signifique ser incompreendido por alguns. A cada passo de obediência, sinto a paz
de saber que estou no centro da vontade de Deus e isso me dá força para continuar? Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Fique até o final, porque Deus tem uma palavra especial para você. Vamos juntos crescer no amor e na vontade de Deus.